Deus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo tão bom que a gente tem tido aqui na sala de família. Te peço que o Senhor nos abençoe agora e que esse tempo seja um tempo de reflexão profunda na Tua palavra, Deus. Seja um tempo de intensidade contigo, do encontro pessoal para muitos aqui que precisam lembrar-se ou conhecer a Tua palavra. Então nos abençoa, Pai. Quero te pedir também por cada família aqui representada, Deus. Cada pai, cada mãe, cada tio, Deus. Cada família enlutada ou que se encontra em aperto financeiro. Cada família que se alegra por alguma bênção, Pai, ou que se entristece por alguma provação. Mas, Pai, eu te peço que o Senhor coloque a mão, mostre, conduza, Deus. Dê sabedoria, Pai. União, discernimento e supra as necessidades, Deus, porque somos teus filhos, pertencemos a ti, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, algumas coisas têm me preocupado muito nesses últimos meses, e eu não estou falando simplesmente da conjuntura política do nosso país, ou econômica, mas das reações das pessoas com relação a todas essas pressões. No entanto, a palavra de Deus é tão boa que mesmo há 2000 anos atrás, ela já nos fornece respostas cabíveis, atuais, pertinentes para todos os nossos anseios. E ela nos traz de volta das nossas distorções, dos nossos descaminhos, para prumo do reino de Deus. Então eu quero te convidar nessa manhã a meditar numa carta do irmão de Jesus, chamado Tiago. Vamos abrir a Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. Eu tenho meditado nessas últimas semanas nessa carta de Tiago. Tem sido um tempo bom, devocional minha com Deus. E Deus é tão bom que Ele também lança para a gente mensagens. E eu ouvi uma mensagem do pastor Ricardo Agreste, falando sobre esse texto exatamente, que estava no coração para a gente falar aqui. E meus irmãos, foi tão bom, tão didático, que eu gostaria de me utilizar de algumas pontuações que ele faz também no sermão dele, para a edificação de todos nós. E também trazendo alguns contrapontos, trazendo também algumas formas da gente enxergar o mundo como ele está posto para nós. E aí a gente vai criticar a nossa realidade, as nossas reações, a partir da palavra de Deus. Então, Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, diz assim a palavra: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Que palavra tão própria para os nossos dias. E ao mesmo tempo ela faz uma conexão com o passado e com os mesmos anseios que permeavam as pessoas do passado. Porque Tiago ele escreve para os cristãos, para os judeus, para as pessoas que criam em Deus, que estavam na dispersão. Houve uma diáspora, por assim dizer, as pessoas estavam em estado de perseguição e elas tinham fugido para muitos lugares em todo o Império Romano. E aí Tiago ele escreve essa carta tanto de caráter exortativo como de caráter corretivo também, para que as pessoas pudessem enxergar a si próprias a partir da palavra.
e enxergando a si próprias a partir da palavra, pudessem assim corrigir, não comportamentos, mas atitudes que brotam do coração. Em outras palavras, Tiago estava trazendo edificação. Oh, que coisa boa, porque a gente hoje em dia não está sendo perseguido pelo Império Romano, não estamos acuados, prestando culto a Deus em cemitérios como eles faziam, em grutas, em cavernas ou em lugares ermos. Não estamos tendo nossos patrimônios dilapidados de alguma forma pelo Império Romano, mas também sofremos as nossas pressões. E o nosso país especificamente se encontra nesse contexto de crise, onde as pessoas não têm mais expectativa de melhora. Há uma crise não de crédito, mas de credibilidade na política. Existe uma crise financeira instalada, e aí eu não sei, meus irmãos, eu dei graças a Deus, porque a Sofia disse para mim que não gosta de feijão. Antigamente a gente dizia, deixa de besteira, menina. Eu estou dizendo, graças a Deus, minha filha. Gosto mesmo não, o feijão é caro, não é? Estou adotando um sistema de vida mais simples, então. Estou abolindo o feijão do cardápio. Brincadeira. Mas a gente vive nesse tempo que tudo é muito caro. Parece que a gente está voltando para a década de 80, lembra? Eu não lembro porque eu sou muito novo, né? Mas quando eu lembro, quando a gente era da década de 80, a gente tinha que correr para o supermercado para fazer feira. Parecia que ia ter uma guerra, uma revolta, uma revolução, os carrinhos de compra eram imensos, porque o cara ia atrás com aquela maquininha, tac, 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 tac. Aí a gente procurava lá atrás, onde é que tinha um preço que ainda não tinha sido remarcado, era aquela coisa toda para a gente poder fazer feira. Parece que a gente está voltando para esse tempo. E aí a gente vê um monte de pai e mãe desesperado, aperreado por conta disso. Aí a gente vê um bocado de gente que está preocupado porque as contas estão ficando pendentes de um mês para o outro. Aí corre para colégio para negociar mensalidade. Aí você corta coisas. Aí você elimina coisas do lazer dos seus filhos. A frustração começa a se instalar no coração. As coisas começam a acontecer de forma tão veloz que você não consegue mais acompanhar. E de repente você tinha 30 colegas lá no seu mesmo setor da sua empresa e agora você só tem 5. E talvez você esteja muito preocupado porque talvez o próximo seja você. Talvez você esteja nessa situação onde pessoas têm acumulado funções e funções dentro dos seus ambientes de trabalho e você tem que se virar. O resultado disso é que nós corremos atrás de alguma coisa e em dado momento nós escolhemos coisas como sendo assim a salvação da lavoura. Caminhos que a gente no coração da gente diz assim, se eu fizer assim vai dar certo. Se eu fizer desse jeitinho, a coisa vai caminhar. E aí, isso não é uma coisa nova na história humana. Existe um arcabouço teórico, ideológico, inclusive religioso, que valida os nossos sonhos e ambições, as nossas expectativas de porto seguro. E Tiago aponta para isso. Ele é muito direto, sabe, Tiago? Ele tem uma escrita um pouco diferente de Paulo. Paulo, ele trabalha os textos assim, ele argumenta e contra-argumenta em muitos pontos. Já Tiago não, ele é direto, feito enterro de crente, sabe? Ele é desse jeito, assim, feito um cantiga de grilo. Ele diz assim, ó, presta atenção agora vocês, que pensam dessa maneira, está errado. E aí ele aponta caminho. Ele começa dizendo dessas respostas da humanidade aos seus anseios mais profundos e que toma forma nos nossos dias como sendo o tal do pensamento positivo. Você já viu esse pensamento? Eu tenho estado tão preocupado com essa história de pensamento positivo, porque ele está presente na nossa sociedade em todas as camadas, inclusive dentro da igreja. Inclusive com uma teologia que o valide.
pensamento positivo. Olhe, pense para frente, pense que vai dar certo, porque as coisas vão realmente acontecer. Olha só, você tem que ser uma pessoa para cima, você tem que ser uma pessoa que planeja, que almeja, que sonha, que ambiciona. Aliás, os setores de RH das empresas estão à caça de pessoas depressivas. Os setores de RH das empresas estão à caça de pessoas com pouca ambição, pessoas com pouca vontade, não é? E aí, se você vai ser contratado por alguma empresa, você vai ir para uma entrevista de emprego, é perguntado para você, por que você quer trabalhar aqui? Ah, porque aqui eu acho que eu vou realizar mais, eu vou produzir mais, eu vou fazer mais. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um defeito, eu sou muito ansioso por resultados. Ah, esse é seu defeito. Eu também tenho outro defeito, eu sou perfeccionista. É mesmo, eu também tenho que confessar outro defeito. Eu sou extremamente pontual. Olha, eu fico tão ansioso quando eu não consigo chegar na hora. Eu sou essa pessoa assim, eu tenho esses defeitos, não é? Porque na nossa sociedade não se admite gente diferente dessa. No nosso Facebook não se admite uma pessoa que esteja com uma foto triste. A pessoa está triste hoje, empurra lítio nela, dá Rivotril para essa pessoa porque ela está doente. E aí essas pessoas, nesse texto, nesse contexto, diziam umas às outras, em resposta a uma perseguição, em resposta a um aperto financeiro, dizendo assim, olha, eu tenho uma certeza, que se a gente for para uma cidade tal, a gente vai passar lá um tempo tal, e a gente vai negociar tal coisa, e nós teremos lucro. Isso é um pensamento positivo na sua expressão mais pura. Eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos! Sabe esse povo que carrega a coragem dos outros? Sabe esse povo que diz assim, se tiver uma montanha no caminho, a gente derruba ela. Se não derrubar, faz um túnel. Se não fizer um túnel, contorna. Mas a gente vai. Esse pensamento positivo, ele tem uma história. Ele surge lá no século XIX, finalzinho do século XIX. Sabe em reação a quê? Em reação ao pensamento calvinista, que dizia que o homem é pecador. Aí o pensamento positivo, ele surge dizendo, não, o homem é bom, nós estamos em progressão, a humanidade está evoluindo, o racionalismo está tomando conta. Nós temos agora um arcabouço científico, ideológico, político, que nos informa que nós estamos em pleno estado de evolução social. Pobreza está diminuindo, a agricultura dá passos largos, a pecuária está sendo desenvolvida. Então o homem é bom, o homem pode sonhar. Da mesma forma que se reagiu ao pensamento calvinista de que deveríamos depender de Deus. E no século XIX, no final do século XIX, os teóricos diziam que não. Aliás, um homem já muito conhecido, chamado Sigmund Freud, ele disse assim, lá no começo do século XX, quando esse pensamento positivo está surgindo, ele diz assim, olha, em 50 anos não precisaremos mais de nenhum tipo de religião. Deus vai ser um conceito ultrapassado. Que erro, hein? Porque a humanidade hoje nunca foi tão religiosa, tão desesperadamente religiosa. Mas o pensamento positivo surge nessa época. E aí os livros de autoajuda surgem com eles. E aí surge uma humanidade, depois desse século XIX, que dizia que não precisava mais de Deus. E que coloca Deus à parte. Num sentimento total de autossuficiência. O problema é que isso entra na igreja. Essa coisa chamada de secularismo. Através desse pensamento positivo. E agora no nosso meio, sabe o que é que a gente faz? A gente coloca Deus como sendo ator coadjuvante na história da vida da gente. A gente diz assim para Deus, Deus, olha, o Senhor vai me ajudar. Porque eu tenho que passar num concurso.
porque eu tenho que atingir tais metas na minha empresa, porque eu tenho que dar a volta por cima na concorrência, porque eu tenho que resgatar o meu casamento, porque eu tenho que resgatar o amor da minha esposa, porque eu tenho que refazer o relacionamento com os filhos, porque eu tenho que refazer a minha vida que está um caco, está quebrada. Aí a gente determina um caminho para a vida da gente, a gente determina um prazo, a gente determina um propósito, a gente determina um lugar e diz assim: eu vou. E Deus, você vai comigo. A gente tira Deus da gaveta como se fosse uma figa, não é? Um pé de coelho, uma ferradura, alguma espécie de amuleto. E crente não bate na madeira, né? Mas crente diz: está repreendido. Não sei se vocês já notaram, mas tem um monte de gente que coloca, não o Salmo 91, né? Como muita gente colocava antigamente, mas na porta coloca: essa é a casa do Senhor. Ou então coloca no carro alguma mensagem assim profunda, sabe? A força da tua inveja é a velocidade do meu sucesso. Já viu? Essa é potente, né? Tudo que desejares a mim te desejo em dobro. Já viu essa frase de efeito? O sapo tem um olho grande, mas só vive na lama. Já viu essa, né? Esses versículos da nossa modernidade? Crente não faz isso. Mas crente diz assim: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, o Senhor quer me colocar por cabeça e não por cauda. Deus, eu sou teu filho. O crente recebe, né? Receba! Aí o cara recebe. Sentiu o poder, pastor. Agora eu vou receber, que o Senhor falou. Então a gente vai atrás dessas espécies de misticismos, que só esconde um secularismo que está por trás, que denuncia as nossas ambições pessoais e a nossa vontade de autossuficiência. E aí a gente diz assim: Deus, eu não preciso do Senhor, somente como uma ajudinha às vezes, mas eu sei bem o que eu estou fazendo. Tiago, ele está denunciando a nossa arrogância. Tiago está denunciando a nossa prepotência. Tiago está denunciando o nosso senso de autossuficiência manifestado nas nossas ações cotidianas e diárias, no nosso ambiente de trabalho. E a gente recorre à nossa experiência, a gente recorre ao nosso currículo, a gente recorre ao nosso patrimônio, a gente recorre à nossa família como sendo esteio à nossa sobrevivência. Enquanto eu tiver isso aqui, vai dar tudo certo. E aí, se de repente, no ambiente de trabalho, a gente se frustra por alguma razão, a gente atribui ao outro o nosso fracasso. Não é? Por que você não foi promovido? Porque ela dorme com o patrão. Por que você foi demitido? Inveja. Muita gente invejando o que eu fazia na empresa. Fizeram um inferninho para eu sair. Por que você não passou no concurso? Fraudaram a prova. De modo que a gente sempre tem uma desculpa para o nosso fracasso encontrado no outro. Porque a nossa prepotência, a nossa arrogância nos impede de fazer uma autocrítica. Nosso pensamento positivo nos convence todos os dias que nós somos bons demais para esse mundo. Nosso pensamento positivo nos convence todos os dias que nós somos, assim, uma espécie de escultura pétrea, as virtudes humanas. Que você é uma pessoa generosa, que você é uma pessoa gentil, que você só faz o bem, e que em retribuição a toda a sua bondade, você recebeu uma negativa do seu chefe, você recebeu um coice do seu filho, você é uma pessoa injustiçada. Tiago aqui nesse versículo 13, ele fala isso. E aí, para a gente não se frustrar, sabe o que é que a gente faz? A gente se cerca de um arcabouço imenso de coisas que nos dê suporte à vida e que nos convença que nós somos eternos. Nós somos seres eternos. E estamos caminhando para essa eternidade a cada dia que passa. Afinal de contas, nós temos a medicina ao nosso favor.
A gente tem... Ontem eu ouvi um senhor lembrar desse negócio aí do passado, e que coisa impressionante. Antigamente a gente tinha pílulas de vida do senhor, do doutor, como é o nome dele? Ross. Pílulas de vida do doutor Ross. Nós temos robusterina, cibalena. Alguém aqui sabe ainda o que é um cachete? Cachete, sabe o que é um cachete? Não balança a cabeça e diga que você não sabe não, que eu sei que você sabe. Você é do tempo da Rede Manchete. Talvez da TV Tupi. Cachete é comprimido, né? Me dê um cachete aí, meu filho. Ainda, lá na Nova Língua Xangrandense, ainda existe cachete, né? Lá ainda comprimido se chama cachete, né? Aí, dê um cachete aí, meu filho. E os remédios, a medicina, tudo isso. Eu ouvi ainda um cidadão lá de Xangrande dizendo assim: meu filho, pai fez uma lobotomia doutorizada. Ele foi dentro de uma mânica. Que pense, ele saiu de lá pronto de tudo. Um pódio. Sabe o que é um pódio? É um potro. Potro, um cavalinho novo. Cheio de fogo. Na cabeça dele, a tomografia era o remédio em si. Mas hoje a gente se cerca, a gente acredita, a gente bota fé nessas coisas. Que a gente vai viver para sempre. Que a gente tem a cura para todos os males. Que a gente tem resposta para tudo. E a gente prescinde de Deus na justiça, porque agora a gente tem advogado. A figura do médico advogado surge como sendo a resolução humana, a ideologia e a ciência que dá suporte à vida. Nos cercamos de todo o aparelhamento social, de todo o aparelhamento científico que podemos para a gente viver para sempre. E hoje a gente vive uma sociedade onde a pessoa de idade não aceita mais a sua idade. Ela vai esticando a pele. E parece que quanto mais plástica ela faz, mais ela denuncia a idade. Não é? Porque agora ficar velho virou vergonha. Tudo que é deletério e negativo se atribui à velhice. Esqueci alguma coisa, estou ficando velho. Não é? Caí, não consegui levantar, estou ficando velho. Mas aquelas coisas boas da velhice não se atribuem. De repente você teve uma experiência muito boa. E aí, num contexto de crise como esse, você não se abala, porque você já passou por isso. Ninguém diz, estou ficando velho, porque eu não me abalo. Ninguém diz, quando dá um conselho sábio, estou ficando velho. Que a nossa sociedade, ela almeja, como há tantos anos, desde tempos imemoriáveis da Grécia Antiga, das lendas, das fontes da juventude, das lendas de Aquiles, se almeja a vida eterna. Desde o século XVI, isso ganhou uma propulsão no iluminismo muito grande nos nossos dias, isso está em pleno acontecimento. Aí Tiago, ele pergunta assim, o que é a vida? Tiago, pescador, alguém que vivia num rincão, ele lança uma pergunta filosófica que tantos teóricos ao longo da história da humanidade tentam responder, e Tiago faz com a propriedade divina, provando que não é dos fortes a vitória, nem daquele que pensa positivamente, mas é daquele que está perto de Deus. Aí Tiago diz assim, o que é a vida? O que é a vida? Olha, preste atenção, a sua vida vai passar. E se você vê a vida como sendo realização, pode ficar sabendo que você vai se frustrar. Se você mede a sua vida através do sucesso, numa balança de perdas e de ganhos, pode ter certeza, você está fadado ao fracasso. Porque a vida vai passar. Porque a sua barriga tanquinho
vai virar um tanquinho de guerra. Não é? Porque a lei da gravidade vai atrair tudo para baixo. Porque em algum momento você vai ter que, inclusive, se aposentar. Eu já vi um monte de gente que, quando se aposenta, entra em depressão, porque não estava preparado para isso. E agora se vê em casa, sozinho, sem fazer nada. O que é que eu faço da minha vida? Não sei. Queria arrumar alguma coisa para fazer. Corre atrás do filho, o filho está ocupado. Corre atrás do neto. O neto hoje estuda o dia inteiro. A esposa virou uma estranha dentro de casa. E aí a pessoa entra num estado de decadência emocional. E talvez essa mesma pessoa, há 20 anos atrás, sonhava com a aposentadoria porque não aguentava mais trabalhar. Dizia para si mesmo, um dia isso acaba. E quando eu me aposentar, tudo vai ser melhor. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? Em reação à prepotência humana, no século XVI, surgiu uma escola que falava das vanitas, que desenhava, que pintava. Não sei se algum irmão já viu um quadro desse tipo, uma vanita, ou uma vanitá. É um quadro que tem assim frutas, que tem flores, mas que em algum lugar do quadro tem um pensamento de morte. Tem um crânio, tem um osso, tem uma flor murcha, tem frutas cítricas azedas. Muita natureza morta, sabe esse tipo de arte, natureza morta, surgiu daí. E essa vanita, ela tinha uma máxima que dizia memento mori, lembre da morte. Não adianta ser prepotente, não adianta ser arrogante, um dia a vida vai acabar. Memento mori, a vida vai acabar. Lembre-se da morte. Porque as pessoas, essa escola se desenvolveu muito na Holanda, e essas pessoas, elas lá no século XVI, elas se achavam demais, estavam redescobrindo a vida para longe de Deus, estavam se colocando em pé de igualdade com Deus, porque os pensadores da época diziam assim, se eu posso questionar a igreja, eu posso questionar Deus, e se eu posso questionar Deus, eu estou em pé de igualdade com Ele. Ah, mas que coisa feia! A gente não, a gente é crente, isso é coisa de europeu, isso é coisa de gente que está lá fora. Mas deixa eu te perguntar, por que você está tão ansioso então? Por que você vive tão preocupado então? Se a sua fé está em Deus, por que essa coisa toda de eu tenho que fazer, eu tenho que planejar, eu tenho que correr atrás, e a vida é eternamente uma angústia, e parece que você serve a Alá, porque no meio muçulmano existe um ditado que diz assim, confie em Alá, mas amarre bem os seus camelos. E você está sempre ansioso, e você está sempre angustiado, e meus filhos, e meu marido, e minha esposa, e minha viagem, e minha profissão, e meu emprego, e o amanhã. Aí Tiago diz assim, o que é a vida? A vida é isso. Essa é a sua vida. Você resumiu a sua vida a isso, foi? E uma coisa que resume muito a vida de muita gente hoje é esse materialismo que a gente vive, que olha no dinheiro a salvação para tudo. Todo mundo diz, dinheiro não traz felicidade. Todo mundo prega, mas ninguém acredita. Vamos ser sinceros? O dinheiro, ele cega. É tão interessante, o pastor Ricardo Agreste ressaltou isso, e eu pensando, disse, meu Deus, como isso é verdade. A Bíblia não trata o dinheiro como sendo um objeto. A Bíblia trata o dinheiro como sendo uma entidade. Jesus Cristo falou no Sermão do Monte, é impossível você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou às riquezas. Ao longo da história da humanidade, se desenvolveram deuses da riqueza. As figuras de divindade eram sempre ricas, não é? As figuras de pobreza
não eram exatamente divindades, eram demônios, eram outras coisas, mas se recorre sempre à riqueza como solução. É interessante que Tolkien, ele, o autor do Senhor dos Anéis, do Silmarillion, do Hobbit, de outros livros, ele trata da mesma forma. Tolkien era um cristão, e ele coloca sempre nos livros dele um objeto de desejo, que faz as pessoas cegarem, que seduz. Seja o anel do poder, o anel, né, do Senhor dos Anéis, seja aquela gema lá do Hobbit, mas sempre tem um objeto do desejo. Sempre tem algo que faz o olho brilhar. E é exatamente esse materialismo, é exatamente esse dinheiro, esse lucro que Tiago denuncia aqui, que diremos assim, teremos lucro e isso será a salvação da nossa lavoura, que cega, que faz nação se levantar contra a nação. A Bíblia trata o dinheiro como sendo a raiz de todos os males. No final das contas, a gente acaba descobrindo isso, que o dinheiro, ele é um excelente escravo, mas é um péssimo patrão. Ele cega. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, que herança é uma coisa que os mortos deixam para os vivos se matarem. Eu já vi tanta família se acabar por conta de herança. Ah, porque papai deixou a casa para quem? Ah, porque mamãe deixou o apartamento é de quem? O carro fica com quem? E aquela conta não sei aonde. E os filhos que eram tão unidos agora estão em pé de guerra. Eu já soube de gente que em vida se desfez de patrimônios à beira da morte, porque ele disse assim, se eu não me desfazer disso, meus filhos vão se matar por conta disso. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos muito interessante, que perguntaram assim para algumas pessoas, você gostaria de ter um salário de 15 mil reais, 15 mil dólares reais nos Estados Unidos, ó, bobinho, de 15 mil dólares, aí a pessoa disse assim, eu queria muito, mas e se seus colegas ganhassem também 15 mil dólares? Tanto faz, mas se eles ganhassem menos, mais interessante ainda. As pessoas se contentariam, no final da pesquisa, com um salário de 12 mil dólares, contanto que os outros colegas ganhassem 10. O dinheiro faz isso. Ele faz um ser humano explorar o outro. Ele faz um ser humano olhar para o outro como coisa. Sabe quem fez isso? Salomão. Porque Salomão, no capítulo 2 de Eclesiastes, queria construir um patrimônio. Ele tinha algo a fazer na vida dele. E ele disse assim, eu construí para mim vinhas, pomares. Eu construí para mim açudes. Eu me servi de cantores e cantoras. Eu tive servos nascidos em casa, eu me servi das delícias do mundo, mulheres e mulheres, tudo que os meus olhos queriam, enfim, tudo que o dinheiro podia comprar, eu tive. Dinheiro coisifica pessoas. Vocês notam que nesse texto de Eclesiastes, Salomão coloca em pé de igualdade gente com coisa. É um açude que tem o mesmo valor de um servo. São animais. São animais. Na Grécia Antiga, desenvolveu-se o conceito de que o escravo era um bem móvel. É um bem móvel. As pessoas têm valor de coisa. Certa ocasião eu tive que assistir a briga de um pai com o filho. O filho deu um prejuízo, ele trabalhava na empresa do pai. E o filho deu um prejuízo lá, pela inexperiência. O pai brabo, na frente de quem quer que seja, ele disse assim, sabe o que é que corre aqui? Dinheiro, dinheiro, e você me sangrou, que o dinheiro cega. Não se engane, meu irmão, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Quantas rodas de homens conversando entre si,
tem como tema a inveja da riqueza alheia. Viu fulano? Conhece fulano? Quantas pessoas não ostentam amizades com gente rica? Ou parentesco com gente rica? Ah, eu sou parente de fulano de tal. Eu já fui na casa de cicrano. O leilão que ele promoveu, ó, cada cavalo lindo. E aí, para o nosso lamento, a gente vê a humanidade se prostituindo. Nós atribuímos a prostituição muitas vezes à figura feminina, né? E hoje em dia, nós vivemos esse tempo das Marias chuteiras que estão atrás dos jogadores de futebol. Aí a gente diz assim, essas mulheres que se vendem. E os homens que se vendem também. Não sejamos generalistas, nem hipócritas. Cada um deve avaliar a si próprio e saber até que ponto você é escravo do material. Até que ponto quem define a sua felicidade é o que você tem. Até que ponto você se sente incompleto se você não trocou de celular esse ano. E se você não está ansioso pelo que você vai comer, mas é pelo que você vai usar como roupa. Porque o padrão de vida não pode cair, não é? Se antes você comprava numa loja X, e agora você não pode mais, como se tivesse arrancado um pedaço de você. Porque a gente às vezes é tão escravo do material. A gente é tão cego pelo dinheiro. Que a gente só consegue enxergar uma realidade de felicidade embaixo do sol. Como Salomão trata no livro de Eclesiastes. Só existe realidade boa embaixo do sol. O que é a vida? Lembre-se da morte. Tudo isso vai passar. Olha, eu já tive a oportunidade, e a gente como pastor não dá extrema-unção, né? Mas um monte de gente que estava assim, à beira da morte, pede visita, sabe? Em hospital, em casa. E eu nunca vi uma pessoa à beira da morte, eu já tive a oportunidade de visitar gente muito bem assistido financeiramente. Eu nunca vi nenhuma pessoa dessa dizendo assim, eu queria tanto ter ganho mais dinheiro. A pessoa quando está na beira da morte, sabe o que ela quer? Se recompor. Cadê fulano que não veio me visitar? Cadê cicrano que não veio me visitar? Cadê meu filho? Cadê meu neto que não está aqui comigo agora? Cadê minha esposa? Pastor, me arrependo tanto porque eu tratei tanto mal meu filho. Pastor, eu faria tanta coisa diferente na minha vida. Se eu pudesse ter mais uma chance, se eu pudesse ter assim, mais um dia, eu faria diferente. Olha, porque eu tive um dia, pastor, que eu fiz assim, assado, eu obriguei meu filho a um curso universitário que ele não queria, porque eu disse a ele que o dinheiro era mais importante, que não sei o quê. A pessoa não está mais preocupada com o dinheiro. Ela quer se recompor com quem ela brigou. Ela quer se recompor com a esposa, com o marido. Ou então ela vive um saudosismo eterno das glórias do passado, contando vantagens sobre o que fez e o que viveu, e achando ruim o presente, decrépito e decaído. Aí Tiago rompe com isso. Ele diz assim, essa é a vida que você quer ter. O que é a vida? Essa é a vida que você espera ter para a sua família. É isso que você alimenta no coração dos seus filhos. É isso que você alimenta nessa sociedade. E segundo o nosso pensamento reformado, todo mundo caiu. Não tem ninguém bonzinho, não. Somos todos algozes. Hashtag. Todo mundo pecou e carece de Deus. Todos, indiscriminadamente, não tem esse que não tenha pecado.
E aí, Tiago, ele continua falando essas coisas, e ele acaba dizendo que a gente está alienado. A gente está vivendo uma espécie de ilusão, fabricada virtualmente para a gente viver dentro. Porque à medida que a gente sai atrás dos nossos objetivos, à medida que a gente vai deixando pessoas para trás, à medida que a gente vai atropelando, passando o carro na nossa família, a gente vai se isolando. Alguém aqui assistiu O Senhor dos Anéis? Lembra do filme? Que tinha aquele personagenzinho, o Sméagol, ou o Gollum, né? Que ele viveu essa esfera de alienação total, a ponto dele se distorcer totalmente e viver isolado numa caverna, conversando somente com o objeto de desejo dele, meu precioso, meu precioso, meu precioso. E ele só sai para o mundo quando ele perde o precioso, e ele faz tudo pelo precioso, ele morre pelo precioso. E na história ninguém quer ser o Sméagol, todo mundo quer ser o Aragorn, todo mundo quer ser o Frodo, todo mundo quer ser o Gandalf, todo mundo quer ser um herói, mas jamais quer ser alguém que ambiciona. Não. Mas a pergunta agora é exatamente essa: o quanto os seus desejos tomaram conta de você e te fizeram cegar para a sua família? O quanto tuas preocupações e tuas ansiedades te cegaram e você não consegue mais enxergar a tua esposa. Consegue acordar de manhã, dar um cheiro bom. Amor, quer um cheiro bom? Essa semana a gente estava na cama de noite, aí Maroca, coitadinha, está lavando as roupas de Letícia, né? Porque Letícia já chega, aí lá vai enxoval, aí ela pegou assim no meu rosto de noite, eu dei um cheiro na mão, ela fez: amor, minha mão está com cheiro de água sanitária. Eu quero saber, eu quero essa mão linda dela, se está com cheiro de água sanitária, me interessa. Te amo. Ela morre de vergonha quando eu faço isso, mas é preciso. Eu preciso. Quando foi a última vez que você olhou para o seu marido de forma apaixonada, sem cobrar dele? Quando foi que a última vez que você relacionou, meu irmão, a sua vida sexual, as contas pagas? Porque tem mulheres que só conseguem relaxar depois que as contas estão pagas. Que tal se você parasse com isso? Eu gostaria de ler o texto mais uma vez, a partir do versículo 15. Em vez disso, tudo que a gente falou até agora, em vez dessa ilusão, em vez dessa alienação, em vez desse materialismo, em vez desse secularismo, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna, semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se, por um lado, a arte expressou o memento mori, a mesma arte também expressou o memento vivere. Memento vivere era algo que se colocava em muitos relógios de sol ou de lua. Sabe qual é o relógio de sol? Lembra? Se colocava escrito ou dentro do relógio, ou embaixo do relógio, ou acima do relógio: memento vivere. Lembre-se de viver, em latim. Lembre de viver. Lembre de aproveitar a vida, porque a vida passa. Memento vivere. E como é que eu lembro da vida? É simples, é se Jesus Cristo for o caminho, a verdade e a vida. Oh!
assim. Aí Tiago ele fala a solução para isso, para essa ansiedade, para essa alienação, para esse secularismo, para essas respostas embaixo do sol, é exatamente essa. Você devia dizer assim, se Deus quiser, é uma entrega à soberania de Deus. Porque por outro lado, Tiago não está pagodizando a vida, sabe? Como é que se pagodiza a vida? Deixa a vida me levar, vida leva. Isso é ótimo para um almoço de família de domingo. Mas isso é péssimo como script de vida. Porque quem deixa a vida levar é porque está perdido e todo lado é caminho. E aí, meu irmão, o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: existe um caminho, é você entregar sua vida na soberania de Deus. É entregar sua vida àquele que dá a vida. A Bíblia trata Jesus Cristo no capítulo 1 de João de uma forma maravilhosa. Ele diz assim: sem Ele, nada do que existe poderia existir. Ele é o autor da vida. Ele faz as coisas acontecerem. Ele faz as flores desabrocharem. Ele faz as árvores crescerem. Ele te deu vida e Ele espera que você viva. E tudo vai ser aproveitado nessa vida. E tudo vai ter um fim e um propósito nessa vida. Até o tempo da tristeza e da angústia. Porque nesse mesmo capítulo, Tiago ele fala assim: se angustie, se entristeça, se você estiver longe de Deus. E a nossa angústia e a nossa tristeza, pela descoberta de estar afastado de Deus, é simplesmente por uma razão, porque você descobriu que você até então não estava vivo. E aí, meu irmão, quando a gente descobre que a gente não está vivo, a gente vai entender que algumas coisas, elas servem como uma centelha, um estalo, e elas servem a propósito sim. A sua ansiedade diante de Deus, ela tem um propósito. A sua preocupação diante de Deus tem um propósito. A sua depressão, a sua tristeza diante de Deus tem um propósito. O mundo não aceita isso de jeito nenhum. Por isso que se vive essa artificialidade que Zygmunt Bauman falou de que até os sentimentos eles se tornam descartáveis, largamente repelidos, se eles não forem prazerosos para a gente. Mas a Bíblia fala assim: olha só, se hoje você está triste, isso é uma oportunidade ótima de se tornar sábio, segundo o livro de Provérbios. Olha só, se hoje você está frustrado, isso é uma oportunidade fantástica e excelente de você crescer na fé. Olha só, se você sofreu uma derrota terrível do seu ponto de vista, isso é uma oportunidade maravilhosa de você desfrutar ainda mais da soberania de Deus e de dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Só que esse pacote ele não é comprado via cognitiva, através de um livro de autoajuda. Esse pacote ele não é adquirido através de palestras sobre autoestima. Sei se alguém de alguma empresa aqui já participou de alguma palestra como essa. O palestrante faz um workshop, passa lá 3, 4 dias falando que você é bom, que você é interessante. Só bastou uma crítica do seu chefe para você cair tudo de novo. A irmã sai do salão de beleza se achando. Aí o marido olha para ela e não notou que ela cortou o cabelo, ela já acabou o ânimo dela. Esse estado de memento vivere, esse estado de lembrar que a vida deve ser vivida, ele só funciona via conversão, via novo nascimento. Porque a felicidade aqui, a realização aqui, a tranquilidade, o shalom de Deus aqui, ela não é um fim como a sociedade assim o prega, ela é um meio. De quê? De glorificar o nome do seu soberano. A sociedade enxerga a felicidade como um fim.
Aquilo que a Bíblia chama de meio, a sociedade chama de fim. E aquilo que a sociedade chama de fim, a Bíblia chama de meio. Existe um meio de você ser feliz. É através de Deus. E olha, deixa eu te dizer isso. O objetivo não é Deus te fazer feliz. Antes, a felicidade é uma decorrência da sua vida em Deus. Antes, a felicidade, todo o senso de realização, será uma consequência da sua comunhão com Deus. Fora disso, a gente está na iminência da queda, em todos os sentidos da vida da gente. Da depressão ao inferno, propriamente dito. E o inferno, às vezes, vivido aqui na terra mesmo, a partir daqui. Aliás, quem está afastado de Deus já começou a viver o inferno aqui. Por boa que a vida seja, ou possa parecer. Ele diz assim, se Deus quiser, porque às vezes Deus não quer. Não só viveremos, porque às vezes Deus não quer que a gente viva. Deus nos quer guardar para Ele. E aí, em consoante a essa afirmativa, Paulo diz assim, porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Semana passada a gente falou de um casal que arriscou a própria cabeça para a glória de Deus. Semana passada a gente falou que todos nós dedicamos a vida a alguma coisa, e de fato assim dedicamos. Como também faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, a gente tem diante de Deus uma oportunidade fantástica de realização. Mas a gente não faz o que faz para a gente. A gente faz para Deus. Se a gente se jacta, se a gente se orgulha, se a gente se ensoberbece pelas nossas realizações, pelos nossos feitos, a gente está agindo de forma maligna. E deixa eu dizer isso para você, talvez você não esteja assim, esfregando as mãos, feito uma figura de filme mexicano, sabe, feito um bandido de faroeste, amarrando a mocinha nos trilhos e dizendo que está gostando de fazer o mal. Não. Talvez você esteja simplesmente repousando numa zona de conforto, achando tudo muito bom, mas você está sendo cozinhado, você está em banho-maria, você está sendo derretido, e você vai ser devorado, porque deixa eu dizer isso para você, o objetivo de todo ídolo é devorar o seguidor. Então a Bíblia fala assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, e qual é o bem aqui nesse sentido? É se entregar ao soberano Deus. Aquele que não se entrega ao soberano bem, está pecando. Em última análise, o salário do pecado é a morte. Em última análise, aquele que se entrega ao pecado será devorado pelo ídolo, seja o dinheiro, seja a família, seja um orixá, seja lá o que for, você vai ser destruído e devorado, igualzinho na história de João e Maria. Primeiro a bruxa te engorda, depois ela te engole. Meu irmão, isso é tão sério, que a gente precisa orar por isso, hoje e agora. Porque talvez a gente esteja tão cego ainda nas nossas vontades e desejos que a gente não esteja enxergando, que a gente está se jactando, chafurdando na lama, achando que está numa banheira de hidromassagem. Porque talvez você esteja tão cego que você já rompeu vínculos aí tão importantes para você. Hoje é o tempo do arrependimento e da volta. Hoje é o tempo do retorno ao bem.
E a gente vai fazer isso em oração agora. Eu não vou convidar você a vir aqui à frente, não vou pedir para você levantar a sua mão, mas eu vou pedir para você, se essa palavra te alcançou, você de todo o seu coração aí no seu lugar, entregar sua vida a Deus. Dizer assim: Deus, eu quero sair dessa coisa, desse inferno na terra, dessa ignorância, dessa alienação. Ô Pai, é isso que a gente quer, Deus. Sair dessa ignorância, dessa cegueira, dessa alienação. Te peço, Deus, que no nome de Jesus, o Senhor nos mostre que nós precisamos de fato do Senhor e precisamos descansar na Tua soberania. Precisamos descansar no Teu desejo para o coração da gente. Que no nome de Jesus, o Senhor nos ajude a levantar da onde a gente caiu, restabelecer vínculos familiares, restabelecer o Teu senhorio nas nossas vidas, a Tua referência nas nossas vidas, refazer, Deus, o caminho a partir de onde a gente caiu, parar, Deus, e a gente te pede perdão das vezes que a gente te usou como amuleto e como desculpa para a nossa vontade, para a nossa ambição, para a nossa ganância, para a nossa angústia. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, da gente. Olha para cada um de nós, pequeninos, Pai, finitos, frágeis, em todos os sentidos, frágeis fisicamente, frágeis emocionalmente. E toma conta de cada um de nós aqui, Pai. Eu te peço que as pessoas que estão aqui tenham essa palavra no coração e lembrem de viver. Lembrem de viver segundo a Tua vontade, o Teu querer, os Teus caminhos, segundo os Teus propósitos e não pelas metas e caminhos que o mundo estabelece como script de vida. Nos faz ao mesmo tempo, Pai, olhar para a Tua palavra e descansar num Senhor bom, que toma conta de nós, que enxerga nas provações caminho para crescimento e para fortalecimento em todas as áreas da vida da gente. Nos abençoa, Pai, nos fortalece, porque somos os Teus filhos e somos propriedade exclusiva Tua. Te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Ore pela sua família e lembre dessa palavra.